tarde, pensando na economia do nosso país frente ao mercado de trabalho, eu vou falar hoje sobre uma novidade que está mudando o mundo e as empresas no mercado de trabalho. As empresas hoje estão sendo questionadas frente aos seus objetivos com relação aos seus negócios. A geração Y, a geração X estão aí questionando sobre os relacionamentos com as pessoas, sobre o relacionamento com as suas lideranças e qual é o objetivo, a missão dessa empresa, enfim. Pois a solução de grandes problemas da humanidade estão surgindo e grandes chaves estão sendo liberadas para nós, que hoje eu, Alessandra Hag, vou estar falando aqui para vocês com uma análise da psicologia organizacional sobre esses modelos de consciência existentes frente à dinâmica da espiritualidade. Existem níveis de consciência, né? Onde a gente estuda que é o que a maioria está falando hoje, né? Então, como psicóloga, eu estudei muito sobre esses vídeos, esses níveis, né, de consciência, principalmente de alguns autores, como o Kim Wilber, sobre a dinâmica da espiritualidade, e onde existem esses níveis acima e níveis abaixo da consciência, de onde nós viemos, né? Esses níveis muito acima do que estamos hoje. Aos poucos a gente vem cada vez mais descendo, se reencontrando. Por que se reencontrando? Porque nós já estávamos lá e agora a gente baixou para poder viver isso aqui de novo, nessa vida humana, na Terra, para experimentar então novamente essas situações. E chegamos a uma determinada fase que éramos então num nível de consciência que éramos extremamente violentos, agressivos. Nós queríamos o poder a qualquer custo, gostaríamos de dominar e não ser dominado. E logo depois dessa agressividade, todos nós subimos, elevamos um pouco mais esse patamar de nível de consciência. Que daí vem um nível de consciência um pouco mais acima, onde a gente começou a entender, a perceber um pouco mais com relação à empatia uns com os outros, né? Criarmos algumas regras, a ter uma moral mais definida, onde a gente achava que sabia o que era certo também e errado, né? O bom e o mal, eu sei como faz isso, como funciona, mas a gente foi se surpreendendo, enfim, a cada experiência, a cada dor sentida, né? E logo após, então, a gente sobe para mais uma etapa de nível de consciência, que é onde a gente experiencia a maior parte do tempo o ser científico, aquele colecionador, enfim, né, de canudos, senso materialista para ter, e é através de metas, resultados, tem que fazer as coisas acontecerem do jeito, de qualquer jeito, de qualquer custo, para que a gente possa então realmente chegar às metas e tu ser reconhecido pelo pai, pela mãe, enfim, né? Sem pensar nas consequências e sem pensar no como que eu estou tratando ou não as pessoas e se eu estou sabendo envolver elas, o que é mais comum ainda, né? Então, o que vai acontecendo? Estamos em algum tempo nesse estágio de consciência, onde isso é de cada pessoa, porque ainda temos as pessoas que ainda estão no nível de consciência mais agressivo, né? Com pessoas que se envolvem com tráfico de drogas, com a morte, gangues, enfim, né? Bandidagem, é um nível de energia de consciência baixo, e também estão em outros níveis mais um patamar mais elevado, né? Por exemplo, tem um ritmo de ordem aí através da Igreja Católica, onde coloca uma disciplina dos quartéis, enfim, né? O que é pecado ou não é pecado dentro das universidades, tem regras, algumas regras que existem. Depois a gente foi para uma outra consciência, que evoluímos, né, um pouquinho mais, aonde se olha a questão da natureza, a diversidade racial e de gênero, onde a gente olha um para o outro e se conecta no olhar do outro, sabendo que eu estou ali, né? A educação ambiental também veio
E aí entendendo um pouco mais que existe toda essa preocupação holística do todo, né? Não é à toa que existem os encontros holísticos. E a primeira vez que a gente então entende a humanidade chegando nesse ponto. Mas em algum momento dessa evolução nós precisávamos passar por tudo isso. Entendam, passamos inclusive na estruturação desta personalidade com todo esse pano de fundo, né? Segundo Freud, tivemos que passar por tudo isso para aprender e desaprender. E eu vim aqui hoje explicar todos esses níveis de consciência para que você possa compreender o que está acontecendo. A diferença que existe nesses níveis é que algumas pessoas transcendem muito mais rápidas e outras nem tanto. Mas todos passamos por todos esses níveis de consciência, aonde nós passamos a olhar o próximo de uma forma diferenciada, né? Então, um outro nível de consciência que a gente conseguiu atingir também é o da sustentabilidade, que é um nível com relação à natureza, com todos esses movimentos, onde as pessoas, né, nós fomos sentindo, nós fomos vendo, né, que havia algo a mais. A gente sentia que algo ainda maior existia, e existe, né? Quando percebemos que somos um e entendemos que fizemos parte do todo e que existe um todo maior, começamos a perceber que todas as religiões falam as mesmas coisas. Eu acredito que todos que, se me faço entender, vocês sabem exatamente, né, quando veio o despertar. Em 2012 começou uma era diferenciada com relação a novas energias para cá, novos modelos de negócios, enfim, e através de algumas palestras, vocês devem ter ouvido alguma coisa ou outra, né? Alguma propaganda, e a gente entendeu e se fala mais em espiritualidade, né? Então ouvimos também sobre outros temas, outras dimensões, enfim, mas o que importa é que estamos despertando. E esta curiosidade que nos instiga é que acontece a mudança de nível consciencial. Quando te desperta essa curiosidade em querer conhecer um novo método de pensar e agir para conseguir novas coisas das pessoas, existe uma mudança de chave, uma virada de chave. Mesmo indo para níveis mais avançados, entendendo que esse todo maior, essa força que nos rege, e que a gente ainda fica pensando que algo mais existe, algo maior, né? E a gente não entende direito. Mas nós conseguimos escutar, entender que sim, há vida após a morte, né? Que há algo muito mais além. E aí que nós começamos a lembrar que o que a gente realmente sempre foi. O próprio líder, o próprio chefe da nossa vida, o guia, o mestre, né, da nossa vida, que é aqui nessa terra que nós temos uma grande missão, pois a gente sabe que viemos de outros níveis de consciência para fazer alguma coisa aqui. Quando descemos, e por algum motivo a gente fez esse acordo, e nos comprometemos de alguma forma em realizar algo que hoje estamos aqui resgatando, é algo que já sabíamos. Então, quando sabemos que estamos em um nível de consciência superior, se olha lá de cima deste nível, né, maior, acima, e conseguimos entender, por exemplo, ver a crise. Se olharmos bem de perto, nos faz questionar sobre essa tal crise e nos faz refletir: o que será que pode ser isso, além de uma grande experiência que nos tira da zona de conforto? Mas a gente olha e diz: tem uma crise social, tem uma crise econômica, tem uma crise religiosa, tem uma crise social, tem uma crise de valores, tem uma crise ambiental, e no fim se torna numa consciência mais baixa, né? De nível de consciência mais baixo. Mas, na verdade, são experiências que precisamos passar para nos dar conta de que eu preciso agir e que esse é o pano de fundo que nos faz experienciar e não nos serve mais.
A gente entende que quer algo diferente e percebemos que as empresas, as organizações aonde a gente trabalha, já não pode mais ter o mesmo formato. E a gente olha isso como se fosse aquela bicicleta, gente, que a gente andava e que não cabe mais para o nosso tamanho. Ou seja, ela ficou pequena, a gente precisa trocar a bicicleta, né, para poder obter novos resultados, ir mais além, ir mais longe. E agora, o que a gente faz com tudo isso? Nós descobrimos que este empoderamento está dentro de nós. E que se olharmos para trás e enxergarmos o quanto estávamos entrando numa determinada empresa, por exemplo, nós vestíamos uma máscara desde a época dos nossos avós, enfim, né? E quando nós íamos para casa, a gente tinha que sorrir para um filho, a gente tinha que ficar de um outro jeito por causa do marido, da família. Quando chegava na faculdade era uma outra forma ainda. Quando tu... enfim, né? Ainda diziam pra gente que a gente tinha que deixar a tristeza na porta da empresa para poder trabalhar e obter os resultados necessários, né? Então, olha isso, gente. Vocês lembram disso? É isso que significa nada mais, nada menos do que uma cisão, uma ruptura total na nossa personalidade. E é exatamente isso que, a partir de agora, nós já estamos mudando, porque já estamos sendo convidados para trazer exatamente essas expressões verdadeiras de nossos seres para dentro de uma empresa. Vocês se deram conta disso? Para dentro do trabalho, gente. Mas para a gente poder mudar de fato esse pano de fundo, o que vamos precisar fazer é criar novos modelos baseados em níveis de consciência mais elevados. Assim como existem os níveis de consciência para pessoas que existem também os níveis de consciência para a empresa. Assim como tem para pessoas, tem para empresas. E ainda entramos dentro das empresas e vemos os níveis mais baixos de consciência quando a gente vê, por exemplo, um chefe, um líder, com aquele comportamento ainda antigo, de um nível de consciência menor, com autoridade, fazendo com que a pessoa reaja pelo medo, porque ele trabalha em cima de seu subordinado para que a organização aconteça através desse medo. E às vezes até ele coloca pessoas da família perto para garantir que as coisas aconteçam, porque ele não consegue fazer sozinho e nem através de ferramentas que venham de consciências mais elevadas. Olhem isso, gente. Quem está neste controle excessivo não consegue fazer organizações muito grandes, porque o chefe não alcança lá na ponta, hierarquicamente, né, o colaborador. Ele fica exatamente numa relação muito fria, longe, e se afasta dessa ponta, né? Então, depois que a gente entrou para essa era da máquina, a gente vai para um nível de consciência acima, que faz parte da organização tradicional do nosso mundo, onde praticamente todas as multinacionais estão trabalhando neste paradigma. E não interessa como, nós vamos chegar nos resultados que precisam. Vamos chegar nos resultados que são necessários e vamos ter, sim, os resultados financeiros, a qualquer custo. Trabalham direito em cima de indicativos, seguidamente, diariamente, metas, e não se preocupam, enfim, muito com os colaboradores, aonde que eles vão sofrer, se eles vão sofrer, onde vão chegar. Se vira! E a régua é que manda, né? Então, é um mundo bastante matemático. Até então, algumas evoluções aconteceram. E aí, isso começou a ser modificado com alguns pontos de vista. Percebam, iniciaram então as cooperativas,
as parcerias ativas, tentando trazer um sistema de maior igualdade. Depois, mais tarde, pensando no meio ambiente, no ecossistema, na sustentabilidade. E nesta fase de transição, se dá um salto quântico de uma hora para outra, de forma tão radical que se inicia um novo período de consciência, onde nós vamos começar a ver, pessoal, a partir de agora, nos próximos anos, o que vai acontecer e já está acontecendo. Vai haver uma grande transformação dessas empresas para um nível de consciência ainda maior. Não é lindo isso? Não é incrível? Porque é bonito, eu sinto, eu fico arrepiada, gente, porque olhem a velocidade disso. Já existem empresas hoje atuando como organismos vivos, pessoas que experienciam tudo por aí e que vão questionar em outras empresas seus métodos de trabalho. Eles avaliam outras pessoas entendendo qual o nível de consciência que ela está ou de onde ela vem, de um nível mais baixo ou mais elevado. Estas serão as análises de recrutamento e seleção de pessoal, gente. E vão começar a se preocupar com as pessoas que vão começar com os processos no sentido de identificar qual é o meu papel nesta empresa, nesse mundo. E qual é o meu propósito nesse mundo, nesta empresa, né? E o que eu estou fazendo da minha vida. Pois passamos muito tempo dentro do trabalho e às vezes parece um tempo desperdiçado, não é verdade? É um desperdício de tempo que a gente fica lá muitas vezes. E será que eu consigo colocar o meu propósito de vida de fato dentro das organizações? Este é um nível bem mais elevado e se faz entender, gente, que o universo sim funciona como uma rede. E se o universo funciona como uma rede, ele opera em rede, nós vamos resgatar esta consciência que até então é só uma lembrança de algo que já vivemos, onde vamos nos organizar através desses níveis de consciência mais altos. Então, olha que interessante, é exatamente disso que a gente vai focar. Nós perguntamos então, né, refletimos, como que vai ser essa transição? Como que vai existir isso, né? Sim, já está existindo redes de empresas compassivas e em cada país vai ter um nome diferente. E primeiro vai surgir aqui, vai surgir ali, depois todo o mundo vai se unificar de alguma forma, né? Como já vem acontecendo aos poucos. E esses modelos que estão vindo de forma impressionante, vocês vão analisar e ver acontecer. Esse período desses modelos que vibram no modelo, no medo, na escassez, acabou já. E as chaves estão sendo dadas para nós. Então aproveitem, estão sendo dadas para nós termos, porque é um mapa na mão para que a gente saiba para onde que a gente deve ir e o que fazer. Mas que mapa é esse, Hag? Né? A gente entendia isso de uma forma muito complexa. É demais para entender que iam começar mais tarde, ou mais cedo, mais tarde, abrir esta complexidade e ficar mais entendível. Mas agora a gente entende que isso é uma tecnologia. Olhem as redes sociais, olhem tudo que a gente tem. Isso é um momento épico da nossa vida para que a gente possa, né, estarmos recebendo essas informações de mão beijadas. As empresas têm esse movimento, mas ainda elas não estão olhando para isso. Ainda estão no eu, no coisa, é para mim, né, para aquele grupinho só de pessoas. Eles não estão olhando para o essencial da coisa, mas tudo isso já estava dentro de uma programação. Maior ainda está por vir. Porque muitas vezes a gente fica com raiva do sistema real e a gente vai trabalhar e vê o líder xingando e vê o líder respondendo de uma forma inadequada, o colega falando não sei o quê, sem entender muito a repercussão do que as coisas absurdas acontecem no dia a dia.
mas esse é o pano de fundo da nossa experiência. Nós temos que honrar esse sistema que até então existe, para que a gente possa, de alguma maneira, que as coisas são feitas, entender que a hora chegou, para que esse período, sim, que está acabando, e está nas últimas décadas, e o novo está por vir. Esse novo vai trazer coisas que a gente nem imagina, pessoal. Serão movimentos revolucionários, pois hoje as empresas trabalham para servir um pequeno grupo de pessoas. E agora as empresas vão começar a resgatar a sua função de essência, com tantas empresas em rede, assim como os bancos que têm uma função de essência, e o que foi corrompido de alguma forma, né? Vai surgir de novo como as usinas de recursos para servir as pessoas e o planeta. O objetivo para fazer o dinheiro, para fazer o coletivo acontecer, para ajudar a humanidade, para reconstruir como fizeram com a usina solar, enfim, né? Distribui. Ela está gerando uma energia para toda a humanidade. São esses novos modelos que estão surgindo e precisamos prestar atenção. Existe hoje empresas que se chamam empresas compassivas, onde são baseadas na compaixão. Para quê? Para gerar abundância e felicidade para os demais. Olha isso, gente. Bem como servir a humanidade e repartir tais riquezas entre todos nós. Essas empresas, elas têm pilares que sustentam, como por exemplo, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental, aonde nós olhamos no olho do outro e eu me vejo nele, eu estou trabalhando para ele porque ele faz parte de mim. Nós precisamos resgatar essa compaixão para servir aos colaboradores, às pessoas, e não só ao topo da pirâmide. Até a razão salarial, gente, terá como objetivo trazer mais igualdade para as pessoas. Vamos pensar mais sobre isso? Tu queres saber ou bater um papo mais aprofundado sobre esses aspectos? Pare e pense agora no que você está fazendo e em que nível de consciência você se encontra. Nós vamos estar no dia 14 e 15 falando sobre isso, sobre os níveis de consciência para a expansão da consciência acontecer em todas as pessoas que estiverem lá no Plaza São Rafael, das 10 da manhã às 20 da noite de sábado e das 10 da manhã até as 18 horas de domingo. Entrada gratuita. A única coisa que é paga é o ingresso para o show do Ney Lisboa, que serão 2 horas e meia de show, e depois nós vamos ter uma festa com DJ. E aí é pago, o primeiro lote agora está 57, depois vai subindo os lotes, então garanta o seu ingresso, venha saber sobre toda essa dinâmica, porque teremos profissionais renomados, profissionais de categoria falando para vocês sobre essa nova era. Eu gostaria muito que vocês aceitassem e sentissem esse chamado para que vocês possam estar se colocando à disposição dessa grande rede. Venha descobrir sobre isso, venha entender. Você faz parte do RH, você faz parte da área de gestão de pessoas, na área de influenciar pessoas para alguma venda ou para alguma questão nesse sentido. Vem para cá porque você vai expandir a consciência. Em breve estamos soltando aí o cronograma de palestrantes e temas, tá bom? Um beijo, gratidão e até mais. Tchau, tchau.